Pergunta também sobre o Flamengo numa enorme sinuca de bico. Renova o contrato do Gabigol pagando um caminhão de dinheiro, você vai ter acesso às cifras, ou corre o risco de perder alguém que custou 96 milhões e 900 mil reais. Outro que está perto de ser anunciado é o lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha no Flamengo. Atualizações no Flamengo, com Everton Ribeiro mais próximo de sair do que de ficar. As últimas do mercado, bastidores, tem muita informação super importante. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Não esquece de deixar o like também. Combinado? Bora falar agora sobre o novo contrato de Gabigol, que não foi assinado pelo presidente, e a enorme sinuca de bico em que o Fla se meteu por causa do atacante que é pretendido pelo Corinthians. Bora lá. O Gabigol tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2024, ou seja, se não houver uma renovação nos próximos dias, a partir de julho do ano que vem o Gabigol pode assinar um pré-contrato e se mudar para qualquer clube do Brasil ou do mundo na virada de 24 para 25. Detalhe, se isso acontecer, o Flamengo desperdiçará 96 milhões e 900 mil reais, foi esse o valor investido lá atrás, quando da sua contratação, 90 milhões para compra junto à Inter de Milão, outros 6 milhões e 900 mil com pagamento de comissão. Para que evite o risco de perder todo esse dinheiro, o Flamengo vai precisar assinar o contrato de renovação com o Gabigol. Em outubro, os homens do departamento de futebol, Marcos Braz e Bruno Spindel, haviam chegado a um acordo para a extensão do contrato do Gabigol, um novo vínculo de 5 anos, passando a valer em 2024 e se estendendo até 2028. Mas esse contrato foi barrado pelo presidente Rodolfo Landim e também pelo departamento financeiro. E é aqui que vem os números assustadores divulgados pelo pessoal do Globo. O salário do Gabigol passaria a ser de 2 milhões de reais por mês. Está longe de ser uma enormidade. Só para lembrar, o Luizito Soares no Grêmio ganha 2 milhões e 200 mil por mês ao longo do ano. O Dudu ganha 2 milhões e 100 mil no Palmeiras, nem está jogando porque está machucado. Mas, se os 2 milhões de salário não são o grande problema, o Gabigol exigiu e havia conseguido do departamento de futebol bônus, uma luva, um prêmio pela assinatura do contrato de 54 milhões de reais. Essa grana seria diluída ao longo dos 60 meses de contrato. Para ser mais específico, ele receberia esse dinheiro a cada 6 meses. Bonificações a cada 6 meses com valores que vão aumentando conforme o passar do tempo. Mas para fazer uma conta rápida, para facilitar o seu entendimento, se você dividir 54 milhões de reais por 60 meses, que é o tempo de contrato, você chega a um valor de 900 mil reais por mês, que seria acrescido aos 2 milhões de reais. Dessa maneira, o Gabigol passaria a ter 2 milhões e 900 mil reais mensais, se tornando o mais bem pago da história do futebol brasileiro, ultrapassando inclusive o Abel Ferreira, que ganha no Palmeiras 2 milhões e 800 mil. Não para por aí. O Gabigol também exigiu uma série de bonificações atreladas a títulos e performance, além do camarote, de um camarote à sua disposição para todas as partidas do Flamengo ao longo dos 5 anos de contrato. O Landim decidiu recuar em relação a essa renovação de contrato, disse que o Gabigol vai precisar mostrar serviço no primeiro semestre de 24, isso irritou demais ao Gabigol e também a seu empresário, o Júnior Pedroso. Eu não descarto que o Gabigol vá embora agora, nessa janela de transferências. Será que vai para o Corinthians? Tenho dúvidas, mas para o exterior, se pintar proposta razoável, é capaz de o Flamengo acelerar esse processo. Já o Flamengo deve anunciar nos próximos dias a chegada de Matias Vinha, lateral esquerdo de 26 anos de idade, está bem perto de ser oficializado como reforço. As tratativas entre Flamengo e Roma avançaram, o Flá deve pagar algo na casa dos 10 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros atrelados a metas esportivas relacionadas ao Flamengo. O Flamengo ganhou títulos e a Roma bate esse mais 1 milhão de euros. Importante lembrar que a Roma precisa de vendas de atletas, até porque foi punida pelo fair play financeiro, e se colocar dinheiro em caixa, ela começa a se ajustar para evitar escapar de uma punição da UEFA. Vale a lembrança também de que o Vinha está emprestado ao Sassuolo, e esse pagamento de 10 milhões de euros que o Flamengo fará contemplará também uma taxa de vitrine, ou seja, o Sassuolo também recebe uma quantia pela negociação em definitivo. Segundo reforço uruguaio dessa janela para o Flamengo, o primeiro todos já sabem, Nicolás de la Cruz. O Flamengo vai montando uma legião de jogadores uruguaios.
Só para arrematar em relação ao Fla, negociações também em relação ao Léo Ortiz, ainda sem novidades, o Red Bull Bragantino gostaria de esperar a abertura da janela europeia para ver se não pinta a proposta pelo zagueiro. O Samir, contei para vocês na quarta-feira, jogador revelado no próprio Flamengo, surge como um plano B se as tratativas com o Léo Ortiz não avançarem. Bora falar agora sobre Matias Vinha. Só uma atualização importante em relação ao Vinha. Jogador que pertence ao Roma, está emprestado ao Sassuolo e quer jogar no Flamengo. Essa é a novidade. O Matias Vinha já concordou com a proposta salarial do Fla, com tempo de contrato. Falta agora acerto entre o Flamengo e a Roma. Esse acerto não deve ser tão difícil, até porque a Roma, que tem problemas com o fair play financeiro, tem sido muito pressionada e ameaçada pela UEFA. Caso não resolva as questões financeiras, Roma pode passar por sanções pesadas e essa entrada de 10 milhões de euros fixos certamente ajudaria nessa briga, nessa queda de braço com a UEFA. O negócio deve ser fechado em 10 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. Esse bônus está muito atrelado a título do Flamengo. Se o Flamengo conquistar algum título dos já mencionados no contrato, a Roma embolsa mais 1 milhão de euros. Quero falar agora sobre Everton Ribeiro, reunião nessa quinta-feira. Entre os representantes do Everton e o Flamengo, não garantiu acordo. O Everton Ribeiro segue insistindo em 2 anos de contrato. Nesse caso, com 2 anos, ele até aceita uma redução no seu atual salário, que é de 1.250.000 por mês. Mas o Flamengo, inflexível, só aceita dar 1 ano de contrato e com uma boa redução salarial. Diante desse cenário, começa a crescer a chance de o Everton Ribeiro ir embora. O Cruzeiro, o São Paulo, o Corinthians são alguns dos interessados. No caso do Cruzeiro, Pedrinho BH quer muito colocar o Everton Ribeiro por lá e já se dispôs, em conversa com o Ronaldo, a bancar os salários do meio atacante de 34 anos de idade. Vídeo com informações boas, hein? Gabigol se manifestou sobre a informação da pedida dele para a renovação de contrato. Marcos Braz também se manifestou falando sobre a possibilidade de saída de Gabigol para o Corinthians. Tem também informação envolvendo Everton Ribeiro, porque tem clube da Série A, ó, ligando e dizendo, ó, se não ficar no Flamengo, a gente te quer. Tem também Scarpa, martelo batido. Nós vamos contar para onde vai o jogador brasileiro. Vai para a Série A. Flamengo, Atlético Mineiro, em instantes a gente vai contar no vídeo de agora. Galera, vamos falar sobre Gabigol agora, que o Gabigol se manifestou nas redes sociais sobre a informação primeiramente publicada por Diogo Dantas, depois eu confirmei, o Rodrigo Matos do UOL também, outro jornalista super competente também, soltou a mesma notícia, e é o seguinte, para quem não sabe, ontem a gente soltou o seguinte, além do pedido de aumento de 50% do salário, que passaria a ser 2 milhões de reais por mês, o Camisa 10 pediu um bônus de permanência que seria pago de 6 em 6 meses durante 5 anos. De 2024 a 2028, receberia 2 parcelas anuais desse bônus. O valor total seria de 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais, o que seria quase uma compra novamente, ou seja, uma recompra do jogador. As parcelas seriam 2 de 4,8 milhões de reais em 2024, 2 de 5,1 milhões de reais em 2025, 2 de 5,4 milhões de reais em 2026, 2 de 5,7 milhões de reais em 2027 e 2 de 6 milhões de reais em 2028. Gabigol também pediu premiação por títulos, entre outros bônus como o camarote Maracanã. Relembrando o que a gente falou ontem. Repito, dando os devidos créditos, primeiramente publicado por Diogo Dantas, jornalista do Globo, eu confirmei, o UOL também acabou soltando a notícia. E aí o Gabigol se manifestou nas redes sociais. Teve um seguidor que pegou a matéria do Globo e perguntou, Gabigol, isso aqui é verdade? E o Gabigol, de forma irônica, respondeu, sério que você acreditou nisso? Óbvio, o Gabigol também não iria vir publicamente confirmar a informação. A questão é, ele mesmo falou isso no Poll de Par, ele não é de vir a público para ficar negando notícia, porque senão ele não vive. Ao confirmar essa informação, eu não ouvi, obviamente, uma única pessoa. Quando eu mandei para várias pessoas, 4 me responderam confirmando a informação do jornal O Globo. Eu tenho certeza que o Rodrigo Matos, que é um baita jornalista, um baita repórter também, fez a mesma coisa, ouviu várias pessoas. E todo mundo que eu ouvi dentro do Flamengo, pelo menos essas 4 pessoas, confirmaram a informação. Das duas, uma. Ou o Gabigol, beleza, ele está falando a verdade, ou as pessoas dentro do Flamengo querem, entre aspas, atrapalhar a vida do Gabigol e a permanência dele no Flamengo. Porque, assim, são várias pessoas falando
que a matéria está certa, que a informação está correta. E o Gabigol vindo publicamente negar. E é isso. Tem a palavra do Gabigol, tem a palavra do jornal o Globo, tem a palavra das pessoas que estão dentro do Flamengo que confirmam a informação. Dito isso, eu quero ir para um outro assunto aqui em cima. O Corinthians, que deve a muita gente, e que recentemente estava devendo a compra do Fausto Vera, nem sei, na verdade, se já pagou, mas o Fausto Vera foi contratado há um tempão e eles estavam devendo. O Corinthians não tem dinheiro. Como é que o Corinthians quer contratar o Gabigol? Sejamos bem francos, cara. O Corinthians está me lembrando aquela pessoa que deve a um monte de gente, mas está sempre viajando. Está sempre comprando o celular da última geração. Está sempre com roupa nova. Como é que o Corinthians vai bancar isso? E o Corinthians continua dizendo que tem interesse em Gabigol. A questão é, essa notícia do Corinthians tendo interesse em Gabigol só é boa para a diretoria do Corinthians, que está ficando bem com a torcida do Corinthians, que eu não sei como a torcida do Corinthians está acreditando numa história dessa, e para os empresários do Gabigol. Porque os empresários do Gabigol estão adorando. Vão utilizar isso para tentar se valorizar no Flamengo. Tudo bem, o empresário do Gabigol, sendo bem justo aqui, já veio publicamente dizer, olha só, não conversei com ninguém do Corinthians e tal. Só que para ele está sendo maravilhoso. O fato é, estava demorando e aconteceu. Marcos Braz, nessa quinta-feira, em contato com o GE, disse o seguinte: Gabigol não está à venda. A gente conta com ele no ano que vem. Gabigol tem 1 ano de contrato, é um ativo do Flamengo, é um ídolo do Flamengo, é um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo e dos que mais ganhou títulos pelo clube. Ótimo. Eu já falei para vocês e volto a repetir aqui. Eu cravo, o Gabigol não sai do Flamengo nessa janela de transferência. O Flamengo não vai vender Gabigol. Beleza. O Gabigol pode bater a mesa, dizer que quer sair do Flamengo para ir para o Corinthians? Tudo é possível. Mas eu sei que ele não vai fazer isso. Supondo que fizesse, o Corinthians teria que pagar a multa rescisória ao Flamengo. O Flamengo não tem interesse em vender Gabigol. Não tem interesse. O Gabigol não será vendido pelo Flamengo nessa janela de transferência. Ponto. E acabou. Ah, no meio do ano ele pode assinar pré-contrato. Só sai no fim do ano. E se o Flamengo souber? Eu acho que isso não vai acontecer. É muito difícil isso acontecer, o Gabigol assinar um pré-contrato no meio do ano, se não renovar até lá. Mas se isso acontecer, o Flamengo vai afastar o jogador. Simples assim. O Flamengo já fez isso com outros jogadores. Mas, gente, acreditar que o Corinthians pode chegar lá no Flamengo e comprar o Gabigol junto ao Flamengo é utopia. Repito, a diretoria do Corinthians está vendendo ilusão para o torcedor corintiano.